Goiânia, 13 de setembro de 1987. O que parecia ser um dia comum marcou o início do pior acidente radiológico da história do Brasil e um dos mais graves do mundo. Em poucas horas, um pó azul brilhante e aparentemente inofensivo mudou a vida de milhares de pessoas. 4 vidas foram perdidas. Mais de 240 pessoas sofreram os graves efeitos da radiação e cerca de 1.600 foram obrigadas a passar por exames. A cidade nunca mais seria a mesma e o país acordou para os perigos do Césio-137, um material invisível, mas devastador. Hoje vamos revisitar essa tragédia e entender o impacto do Césio-137. Esse episódio trágico ficou conhecido como o acidente radiológico de Goiânia. Tudo começou quando 2 catadores de materiais recicláveis, Roberto e Wagner, exploravam um prédio abandonado na esperança de encontrar algo de valor. Esse prédio era uma antiga clínica de radioterapia, desativada 2 anos antes, em 1985. Ironicamente, o local era destinado ao tratamento contra o câncer. Durante a busca, Roberto e Wagner encontraram um equipamento antigo de radioterapia feito de aço e chumbo. Sem saber do perigo, acreditaram ter achado algo valioso e decidiram levar a máquina para casa, onde começaram a desmontá-la. Dentro do equipamento, havia uma cápsula contendo uma substância chamada cloreto de césio, um pó azul brilhante que se parecia com sal de cozinha. Mal sabiam eles que o material era altamente radioativo e letal. 2 dias depois de iniciarem a desmontagem, Roberto e Wagner começaram a sentir sintomas estranhos, como náuseas e queimaduras na pele, mas não faziam ideia de que estavam envenenados pelo Césio-137. 5 dias depois, sem entender o perigo que enfrentavam, venderam o que restava do equipamento para Devair, dono de um ferro velho local, por cerca de R$ 1.500. No ferro velho, mais pessoas tiveram contato com a cápsula, incluindo funcionários que a desmontaram, contaminando-se e espalhando ainda mais a radiação. No ferro velho, a cápsula com o pó de Césio-137 chamou a atenção de Devair, que ficou fascinado com o brilho azulado da substância. Sem saber do risco, ele levou a cápsula para casa, mostrando o pó radioativo a familiares e amigos, que também entraram em contato direto com o material. A curiosidade e o brilho intenso levaram várias pessoas a manipularem o césio, contaminando-se sem perceber. Em uma escala internacional de radiação que vai do 1 ao 7, esse acidente é considerado o número 5 da escala, foi literalmente o pior acidente de radiação do mundo, fora de uma usina nuclear. Entre os familiares estava Lady, sobrinha de Devair, de apenas 6 anos. Intrigada com a poeira mágica que seu pai mostrava, Lady brincou com o pó, tocando e até levando a mão ao rosto após manipulá-lo. Infelizmente, a inocência da menina e a falta de informação da família foram fatais. A radiação intensa do césio contaminou seu corpo, causando queimaduras severas e sintomas que apareceram poucos dias depois, à medida que a tragédia se espalhava silenciosamente pela casa. Logo, amigos e vizinhos começaram a apresentar sintomas como vômitos, diarreia e lesões na pele. Esses sintomas, inicialmente ignorados ou confundidos com doenças comuns, começaram a chamar a atenção de profissionais da saúde, que identificaram algo fora do comum. No entanto, sem entender a causa exata, demorou-se para que alguém associasse os sintomas à radiação. Em pouco tempo, o pó radioativo já havia se espalhado em diversas casas, contaminando muitas pessoas e até objetos pessoais. A situação tomou proporções ainda maiores, quando autoridades de saúde finalmente perceberam que estavam lidando com um grave acidente radiológico. A cidade foi colocada em estado de alerta e equipes de controle de radiação foram mobilizadas para isolar as áreas contaminadas. Casas inteiras, móveis, roupas e objetos pessoais tiveram que ser destruídos para evitar uma maior propagação da radiação. Os efeitos do acidente foram devastadores. 4 pessoas morreram em decorrência direta da contaminação, incluindo Lady, sobrinha de Devair, que brincou com o pó radioativo. Além disso, centenas de outras pessoas sofreram consequências de saúde a longo prazo.
enquanto a cidade e as famílias afetadas viviam um trauma que nunca seria esquecido. O desastre do Césio 137 foi um marco na história do Brasil e do mundo. Um lembrete cruel de como algo invisível pode ser devastador. Goiânia jamais foi a mesma depois desse acidente, e as pessoas afetadas carregam as marcas dessa tragédia até hoje. Esse evento expôs a fragilidade dos sistemas de segurança e o risco de negligenciarmos materiais tão perigosos. E, para as famílias e comunidades envolvidas, essa não é só uma história de números e fatos, mas uma memória dolorosa que nunca será esquecida.